Capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias tornou-se rei sobre Judá. Ele reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Micaías, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Assim, Abias foi à guerra com um exército de 400.000 guerreiros valentes e treinados. E Jeroboão pôs em formação de batalha contra ele com 800.000 homens treinados, guerreiros valentes. Então Abias ficou de pé no monte Zemaraim, que fica na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouçam-me, ó Jeroboão, e todo Israel. Vocês não sabem que Jeová, o Deus de Israel, deu a Davi um reino sobre Israel para sempre, a ele e aos seus filhos por meio de um pacto de sal? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, levantou-se contra o seu senhor e rebelou-se. Então homens vadios, imprestáveis, juntaram-se a ele, e eles se mostraram superiores a Roboão, filho de Salomão, pois Roboão era jovem e inseguro, e não pôde oferecer resistência a eles. E agora, vocês pensam que podem se sair bem contra o reino de Jeová nas mãos dos filhos de Davi, só porque vocês são uma grande multidão e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não foram vocês que expulsaram tanto os sacerdotes de Jeová, os descendentes de Arão, como os levitas, e designaram os seus próprios sacerdotes, assim como os povos das outras terras? Qualquer um que chegasse trazendo um novilho e 7 carneiros podia se tornar sacerdote de ídolos que não são deuses. Quanto a nós, Jeová é o nosso Deus, e nós não o abandonamos. Nossos sacerdotes, os descendentes de Arão, estão servindo a Jeová, e os levitas os ajudam no trabalho. Eles fazem fumegar ofertas queimadas a Jeová todos os dias, de manhã e ao anoitecer, além de incenso perfumado. Os pães da proposição estão sobre a mesa de ouro puro, e eles sempre acendem o candelabro de ouro e suas lâmpadas ao anoitecer. Pois nós estamos cuidando da nossa responsabilidade para com Jeová nosso Deus. Mas vocês o abandonaram. Agora vejam, o verdadeiro Deus está conosco, liderando-nos, e também os seus sacerdotes com as trombetas, para dar o toque de guerra contra vocês. Ó homens de Israel, não lutem contra Jeová, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão armou uma emboscada atrás deles, de modo que o exército de Jeroboão estava na frente de Judá e os homens da emboscada estavam atrás. Quando os homens de Judá se viraram, perceberam que estavam sendo atacados tanto pela frente como pela retaguarda. Então começaram a clamar a Jeová, ao passo que os sacerdotes tocavam alto as trombetas. Os homens de Judá deram um grito de guerra. Quando os homens de Judá deram o grito de guerra, o verdadeiro Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus homens realizaram uma grande matança, de modo que 500.000 homens treinados de Israel morreram. Assim, os homens de Israel foram humilhados naquela ocasião, mas os homens de Judá se mostraram superiores, porque confiaram em Jeová, o Deus dos seus antepassados. Abias continuou a perseguir Jeroboão e tomou dele cidades: Betel e suas aldeias dependentes, Gesana e suas aldeias dependentes, e Efron e suas aldeias dependentes. E Jeroboão nunca mais recuperou seu poder na época de Abias. Depois Jeová o golpeou e ele morreu. Mas Abias ficou mais forte. Com o tempo tomou 14 esposas e tornou-se pai de 22 filhos e 16 filhas. E os outros acontecimentos da história de Abias, suas ações e suas palavras, estão registrados nos escritos do profeta Ido. Capítulo 14. Então Abias descansou com os seus antepassados e o enterraram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nos seus dias, a terra teve descanso por 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos de Jeová, seu Deus. Removeu os altares de deuses estrangeiros e os altos sagrados, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Além disso,
ele ordenou a Judá que buscassem a Jeová, o Deus dos seus antepassados, e obedecessem à lei e aos mandamentos. Assim, Asa removeu os altos sagrados e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino continuou a ter paz sob o seu domínio. Ele construiu cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz, e não houve guerra contra ele durante esses anos, visto que Jeová lhe deu descanso. Ele disse a Judá: Vamos construir estas cidades, e fazer ao redor delas muralhas e torres, portões e trancas, pois a terra ainda está em nosso poder, visto que buscamos a Jeová nosso Deus. Buscamos a Ele, e Ele nos dá descanso de todos os inimigos ao nosso redor. Assim, eles foram bem-sucedidos na construção. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças. De Benjamim, havia 280.000 guerreiros valentes que portavam escudos pequenos e estavam armados com arcos. Mais tarde, Zerá, o etíope, veio contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. Quando ele chegou a Maressa, Asa saiu para lutar contra ele, e eles se puseram em formação de batalha no vale de Zefata, em Maressa. Então Asa invocou a Jeová seu Deus, dizendo: Ó Jeová, para ti não faz diferença se aqueles que tu ajudas são numerosos ou fracos. Ajuda-nos, ó Jeová, nosso Deus, pois confiamos em ti, e em teu nome viemos contra esta multidão. Ó Jeová, tu és o nosso Deus. Não deixes que nenhum homem mortal se mostre mais forte do que tu. Assim, Jeová derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram. Asa e o exército que estava com ele os perseguiram até Gerar, matando os etíopes até que não restou nenhum deles vivo, pois sofreram uma derrota esmagadora diante de Jeová e diante do seu exército. Depois os homens de Judá tomaram uma quantidade muito grande de despojo. Além disso, atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, pois elas estavam apavoradas por causa de Jeová, e saquearam todas as cidades, pois havia muito despojo nelas. Também atacaram as tendas dos que tinham rebanhos, e tomaram um grande número de ovelhas e camelos. Depois voltaram a Jerusalém. Capítulo 15. E o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Assim, ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouçam-me, ó Asa e todo Judá e Benjamim. Jeová estará com vocês enquanto continuarem com ele. Se vocês o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se vocês o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel ficou sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensinar e sem lei. Mas quando eles estavam em aflição e voltaram para Jeová, o Deus de Israel, e o buscaram, ele deixou que o encontrassem. Naqueles tempos ninguém podia viajar com segurança, pois havia muita desordem entre todos os habitantes das terras. Uma nação era destruída por outra nação, e uma cidade por outra cidade, porque Deus as mantinha em confusão com todo tipo de aflição. Mas quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, pois vocês serão recompensados pelas suas ações. Assim que Asa ouviu essas palavras e a profecia de Odede, o profeta, encheu-se de coragem e removeu os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades da região montanhosa de Efraim que ele tinha tomado, e restaurou o altar de Jeová que ficava diante do pórtico de Jeová. E reuniu todo o Judá e Benjamim, além dos residentes estrangeiros entre eles, de Efraim, Manassés e Simeão, pois muitos deles tinham desertado de Israel para o lado de Asa, ao verem que Jeová seu Deus estava com ele. Assim, eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, sacrificaram a Jeová 700 bois e 7.000 ovelhas do despojo que tinham trazido. Além disso, fizeram um pacto para buscar a Jeová, o Deus dos seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma. Quem não buscasse a Jeová, o Deus de Israel, devia ser morto, quer pequeno, quer grande, quer homem, quer mulher. Assim, eles juraram a Jeová com alta voz e com gritos de alegria, com trombetas e com buzinas.
E todo o Judá se alegrou por causa do juramento, pois tinham feito o juramento de todo o coração e o tinham buscado com vivo interesse, e ele deixou que o encontrassem. E Jeová continuou a dar-lhes descanso de todos os inimigos ao redor. O rei Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela, o despedaçou e o queimou no vale do Cédron. Mas os altos sagrados não foram removidos de Israel. No entanto, o coração de Asa foi pleno durante toda a sua vida. E ele levou para dentro da casa do verdadeiro Deus as coisas que ele e o seu pai haviam tornado sagradas: prata, ouro e diversos utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Capítulo 16. Baasa, rei de Israel, veio contra Judá no 36º ano do reinado de Asa e começou a fortificar Ramá para não deixar ninguém sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Em vista disso, Asa tirou a prata e o ouro do tesouro da casa de Jeová e da casa do rei e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, com a seguinte mensagem: Há um acordo entre mim e você, e entre o meu pai e o seu pai. Estou lhe enviando prata e ouro. Desfaça o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad escutou o rei Asa e enviou os chefes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todos os depósitos das cidades de Naftali. Assim que Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e abandonou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o Judá, e eles levaram embora as pedras e as madeiras de Ramá, com as quais Baasa estava construindo, e com elas ele fortificou Geba e Mispá. Naquele tempo, Anani, o vidente, dirigiu-se a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Visto que o Senhor confiou no rei da Síria, e não confiou em Jeová, seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não eram os etíopes e os líbios um exército muito grande, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas, visto que o Senhor confiou em Jeová, ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos de Jeová percorrem toda a terra para mostrar a sua força a favor daqueles que têm o coração pleno para com ele. Mas o Senhor agiu de modo tolo nesse caso. De agora em diante, haverá guerras contra o Senhor. No entanto, Asa se ofendeu com o vidente e o pôs na prisão, pois estava furioso com ele por causa disso. E a partir daquela ocasião, Asa começou a maltratar alguns do povo. A história de Asa, do começo ao fim, está escrita no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa passou a sofrer de um mal dos pés e ficou muito doente. E mesmo durante a sua doença, não recorreu a Jeová, mas sim aos médicos. E Asa descansou com os seus antepassados. Ele morreu no 41º ano do seu reinado. Então o enterraram na grandiosa sepultura que ele tinha escavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num esquife que tinha sido enchido de óleo de bálsamo e de um perfume especial feito com uma mistura de vários tipos de ingredientes. Além disso, fizeram para ele uma queima fúnebre muito grande.